Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Old e o episódio de hoje é sobre a diversidade na horta. Sim, diversidade é um tema que devemos abordar aqui na horta, mas de um jeito todo especial. Diversidade nada mais é do que a quantidade de plantas que nós devemos ter na nossa horta. Quanto mais diversa, quanto mais variedade tivermos na horta, melhor. Porque as plantas, elas se ajudam, elas protegem umas às outras. Entender como que esse processo funciona é muito interessante. Aqui, por exemplo, nós temos dois brócolis romanescos. Eles são plantas que crescem bastante. E o que eles estão fazendo? Protegendo as plantas menores aqui no canteiro. Aqui nós temos couve chinesa, temos salsão, temos pimentão, temos algumas flores, mudinhas de alface crescendo, tudo ao mesmo tempo. E uma plantinha, ela consegue dar suporte para outra. Por quê? Nas horas mais quentes do dia, o brócolis, por exemplo, ele vai fazer sombra nas plantas mais baixas. Precisa de muita plantinha na horta de vocês. O que a maioria das pessoas costumam fazer é plantar sempre as mesmas coisas em casa. Isso não é legal. Quando plantamos as mesmas plantinhas em casa, por exemplo, a monocultura do manjericão. Monocultura parece uma palavra bem difícil, mas nada mais é do que plantar um único cultivar. Quando plantamos um único cultivar na horta, uma única plantinha na horta, as mesmas doenças vão surgir, os mesmos insetos vão fazer o ataque na mesma época. Por isso, a gente tem que diversificar bastante, plantar outras famílias de plantas. Enquanto algumas plantinhas ainda são mudinhas, como essas alfaces, como vocês podem ver, elas são mudinhas pequenas ainda, já temos plantas mais adultas, como essas couves chinesas, que estão quase prontas para colheita. Além da couve chinesa, nós temos também o salsão. São essas folhas enormes aqui, crescendo em conjunto, umas com as outras. Ainda sobre diversidade na horta, nós temos esses vasos aqui, nessa hortinha suspensa, porque além da hortinha convencional no canteiro, nós temos hortinhas suspensas em vasos em pallets. E o que é legal destacar é que temos alfaces plantadas aqui, mas não só um único tipo de alface. Nós temos alface creta e junto com a alface creta temos mudinhas de Taget olho de tigre, que é uma variedade que vocês encontram lá no site da Isla Sementes. É bem interessante ressaltar que o Taget, ele atua como um verdadeiro soldado na horta. Essa diversidade que eu estou falando aqui. Usar as próprias plantas a nosso favor. Usar a natureza na horta. Sem precisar de usar fórmulas mágicas, caudas mirabolantes, a gente usa a própria natureza em forma de diversidade. Aqui, por exemplo, eu tenho manjericão sendo cultivado ao lado de uma alface e ao lado de um Taget em outro tipo de alface. O que vai acontecer? Principalmente nessas épocas mais frias do ano, que nós estamos no inverno, o nosso manjericão, ele vai sofrer o ataque da larva minadora, um problema super recorrente na hortinha de vocês. E quando eu planto ele em consórcio com outras plantas, notem que a incidência do ataque é praticamente zero. Só algumas folhinhas que estão sendo atacadas. Por quê? Por causa da velha e boa diversidade na horta. Lembre-se, o consórcio de plantas, ele é muito importante, muito bem-vindo aqui dentro da nossa horta. Outro consórcio bacana também de nós vermos é o consórcio de pimentão com Tagets. Olha como tá legal. Aqui nós temos mudinhas de Tagets plantadas ao lado desses pimentões. E notem que eles estão em plena produção. Os Tagets, eles auxiliam muito no controle de nematóides do solo. E é importante ressaltar também que não só as plantinhas, mas a cobertura de solo, ela auxilia e muito também no quesito plantio, ok? Aqui nós temos no mesmo vasinho dois temperinhos que todos amamos em casa, que são salsinhas, que são bem jovens ainda, e temos cebolinhas, uma auxiliando a outra. E uma coisa bem legal de ser ressaltada é sobre o sistema radicular dessas plantinhas. Nós temos um sistema radicular pivotante, uma raiz mais profunda. E aqui nós temos uma raiz mais
fasciculada, em forma de cabeleira mesmo. Então não vai ocorrer a competição por nutriente. Essa plantinha vai ter as raízes mais superficiais e essa plantinha aqui, a salsa, vai ter as raízes mais profundas. Elas podem coexistir do mesmo modo, ok? Isso é bem interessante ressaltar. E observar também que ambas as plantas têm as mesmas necessidades, tanto nutricionais como a necessidade de adubação e a necessidade de irrigação. Porque não seria legal eu plantar, por exemplo, um alecrim com uma alface ou um alecrim com manjericão, porque ambas as plantas, elas têm necessidades diferentes, as folhas são diferentes, então não seria legal. Ficar sempre atento a esse tipo de particularidade aí na hortinha de vocês. Ainda aqui neste caixote, nós temos o plantio. Olha que legal, temos o plantio de escarolas. São mudinhas jovens ainda. E junto com as escarolas, olhem essa mudinha de tomate, que legal. Eu aproveitei o espaço e fiz o plantio de uma mudinha de tomate. Isso é muito legal. Na hortinha de vocês aí, aproveitar ao máximo o espaço que vocês têm em casa. Claro, se o vaso for muito pequeno, plantem vários vasos com várias plantinhas diferentes. Quando os vasos forem maiores, como os meus aqui, nós podemos fazer esse tipo de plantio em consórcio. Mas caso contrário, tenho 5, 6, 10 vasinhos com plantinhas diferentes no mesmo local. Isso vai ajudar muito você aí em casa. E não se esqueçam que lá no site da Isla Sementes, nós temos mais de 500 cultivares de sementes bem legais para você plantar aí na sua hortinha de casa, tá bom? A diversidade ela deve ser respeitada, porque quanto mais diversa a sua horta, mais chances de você ter uma produção perfeita na hortinha de casa de vocês. Ainda sobre a fantástica diversidade na horta, notem este caixote aqui onde eu tenho cebolinhas que eu já fiz a colheita. Elas estão assim que eu fiz uma colheita drástica. Temos flor de mel e temos pimentões sendo cultivados no mesmo espaço. São plantas completamente diferentes. Umas que produzem frutos como o pimentão, as cebolinhas com suas folhas saborosas e a flor de mel que assim que começar o processo de floração vai atrair um montão de inseto polinizador aqui para a horta. Aproveitar esse espaço é muito importante aí na casa de vocês. A horta de vocês tem que ter o máximo de plantas possível. A gente não pode esquecer que todas devem ser muito bem adubadas, a irrigação tem que estar em dia, a cobertura do solo, tudo tem que estar funcionando em perfeita harmonia. E se não funcionar da primeira vez, tentem quantas vezes forem necessárias. Eu costumo falar aqui na horta que a horta nada mais é do que um ensaio para a vida. Quanto mais a gente ensaiar, mais a gente plantar, mais legal vai ser, mais a gente vai aprender aqui na horta. E eu sempre vou convidar você aí de casa, do outro lado da telinha, a ter uma horta junto comigo, ok?